Olá, eu me chamo Pamela Barroso e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje eu entrevisto Grace Leite. Muitos de vocês já a conhecem como empresária, que já veio aqui conosco e foi um programa incrível porque ela compartilhou muitas dicas como empreendedora. Mas hoje nós vamos conhecer uma outra vertente da Grace, também super incrível, que é a de Master Trainer em desenvolvimento pessoal e também analista comportamental formada em PNL. Olha só, o currículo é tão extenso que eu realmente preciso de cola para dar conta dessa mulher. Psicologia positiva, especialista em marketing e mentora de negócios. Realmente, eu precisei de ajuda, gente. Grace, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Pamela. O prazer é todo meu estar aqui novamente com vocês. E olha, o mais interessante nisso, como vocês já puderam ver pela extensa, formação que ela tem, pela bagagem, então vocês podem ver que de fato é uma pessoa que pode hoje estar mentorando tanto o negócio como também estimulando mulheres, porque essa é a tua principal atuação hoje, não é isso? Isso, eu tomei essa decisão de começar a atuar como mentora de negócios desde 2018, que virou uma chave muito grande para mim, né? Então, eu me vi numa situação muito complicada, então assim, eu comecei a empreender muito cedo, eu empreendo desde os 19 anos e foram muitos desafios. Então, quando eu comecei a fazer minha jornada de autodesenvolvimento, eu me identifiquei muito com mulheres e percebi essa dor, né, que nós temos, que muitas vezes é uma jornada, muitas vezes solitária, né? Muitas vezes a gente não tem apoio e a gente não tem essa qualificação no mercado, entendendo justamente essas nuances do que é ser mulher, né? Porque uma mulher, quando ela é empreendedora, ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de ser esposa. Então, por isso eu resolvi dar mentoria, né? Para poder realmente facilitar e ajudar outras mulheres a chegar onde eu já cheguei. Grace, uma coisa que eu percebo, existe uma fase que é essa fase mais amadurecida da mulher. E é muito comum, após os 30, existir muita frustração quanto às expectativas que tínhamos de futuro. E existe muito aquela paralisação por conta dessa frustração. Existe tempo determinado para você realmente ressignificar esses processos? De forma nenhuma. Não existe um tempo determinado para você realmente mudar ali o que eu chamo de fraturas emocionais. Então, na verdade, assim, todos nós temos, são feridas muitas vezes que nós trazemos da nossa infância, ou então muitas vezes pode até ser de relacionamentos que você teve no decorrer da sua vida. E o importante de você mudar não é a sua idade, é a sua decisão de fazer diferente. Porque muitas vezes nós achamos que nós tomamos as nossas decisões de forma racional, mas todas as nossas decisões, elas têm fundo emocional. Tanto que na minha mentoria eu abordo isso. Eu começo trabalhando primeiro a mentalidade, porque muitas vezes os negócios não crescem. Por quê? Porque a pessoa acha que o negócio dela tem que continuar pequeno. E aí é um problema muitas vezes de mentalidade, não de capacidade. E você entende hoje, acompanhando, quantas pessoas hoje em média você já acompanhou depois desse processo agora? Olha, já umas boas mulheres, eu acredito que já tenha passado de 100. Sim. Dentro desse processo, você vê que existe um padrão, porque esse senso feminino hoje em dia, ele é muito ligado ao físico. Às vezes a pessoa, por uma questão de crenças adquiridas, ela vai criando ali crenças. Você percebe que existe um padrão, assim, quase que comum entre as mulheres? Sim, eu percebo bastante. O que eu percebo em todas as mulheres em que eu já mentorei é que o problema não é só a capacidade técnica, não é só o que a gente chama de hard skills. Os problemas delas estão também nos soft skills, né, que são realmente problemas emocionais. Muitas vezes elas têm crença de capacidade, elas acham que elas não conseguem desenvolver o negócio delas. E só para entender aí quem está ouvindo crença, muitas vezes pode pensar assim, crença, gente, é aquilo que você acredita, é uma fratura emocional, ou muitas vezes aquilo que você escutou a vida inteira dos seus pais, ou então, muitas vezes, quantos de vocês aí em casa já talvez não falaram de algum hábito que os pais de vocês tinham e hoje vocês se veem repetindo esse hábito. Então a crença é isso, né? O ser humano, ele aprende por repetição. Então quando eu vejo todos os dias algo ali ser feito na minha frente, eu acabo assimilando isso. Independente de ser certo ou errado, eu assimilo isso. Então é super importante que você realmente trabalhe essa reprogramação na sua mentalidade para que você possa alcançar os resultados que você espera. E é comum que essas pessoas identifiquem que elas estão fazendo uma reprodução de padrão? Não, elas não conseguem identificar facilmente, não. É realmente preciso uma jornada de autoconhecimento para você poder entender isso, né? Uma das minhas formações é em analista comportamental e isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa acha assim, isso é bom para negócios, isso é bom para a vida.
Porque todos nós somos diferentes. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma personalidade, o meu esposo tem outra, o meu filho tem outra. Então, se eu não entendo qual é a nuance de cada personalidade, o que vai acontecer? Muito provavelmente a gente vai entrar em atrito. E ali é comportamento. Então, você tem que entender que é para você poder realmente buscar essa melhoria de relacionamento. E hoje, quando a gente fala de negócios, assim, tem duas coisas que eu considero assim que são assim, os pilares, né? Que são justamente 2 P's, né? Então, processos e pessoas. Então, você precisa, sim, entender de pessoas, tanto na sua vida pessoal quanto na vida empresarial. Excelente. E deixa eu te perguntar uma coisa, é muito comum hoje você entrar nas redes sociais e você ser abastecida muito com esse movimento feminista, né? Com causas que às vezes as mulheres nem conhecem tão bem a fundo, mas que acabam tomando para si como verdades absolutas e vivendo aquele padrão antes de fazer essa reprogramação de crenças. Então a gente fala aí de uma mulher que vem com dores de suas vivências e aí ela já vem ali com aquelas dores, carregando essas dores, e aí ela se depara com todas essas crenças feministas. Você percebe que isso é algo que de fato tem prejudicado muito, não só o profissional, como também o pessoal dessas mulheres? Eu não levanto bandeiras feministas porque eu acredito que, como você falou, se você for atrás da história de todas as mulheres feministas, e isso é um padrão, provavelmente elas vão ter fraturas, elas vão ter feridas emocionais. Sejam porque viram, de repente, relacionamentos abusivos dentro da própria casa, né, ali com os pais ou de pessoas muito próximas, ou então porque elas também foram abandonadas, porque elas também foram vítimas de relacionamentos abusivos. Então elas constroem isso como verdade, querem impor isso a outras mulheres. Então eu não levanto bandeira feministas. Eu acho que a mulher ela tem que ter o papel dela, ela tem que ter liberdade para ela ser o que ela quiser ser, mas entendendo que cada um de nós exerce um papel na sociedade. Nós enquanto mulheres, os homens enquanto homens. Então essa inversão de papéis também acaba provocando problemas, tanto nos negócios quanto na vida particular. Imagine que em uma empresa, imagine se o gerente quisesse virar, sei lá, de repente um vendedor, e o vendedor quisesse virar gerente. Essa inversão de papéis vai causar um caos dentro da empresa. A mesma coisa acontece dentro da nossa casa. Imagina se eu, de repente, começo a querer exercer o papel do meu esposo e o meu esposo começa a querer exercer o meu papel. Então, isso vai provocar um caos dentro da família. E mulheres, isso aqui especialmente para mulheres, não existe como você separar a vida pessoal de vida profissional, porque quando a gente está mal em casa, isso reflete nos nossos negócios. Se a gente briga com o marido, muito provavelmente o seu dia na empresa não vai ser bom. Excelente. E assim, você percebe que existe hoje, dentro das suas mentoradas, já existe um feedback quanto aos resultados obtidos após o processo? Sim, existe. Todas elas tiveram melhorias absurdas nos negócios, principalmente porque passaram a entender melhor de pessoas. Quando você passa a entender melhor de pessoas, você contrata melhor. E aí o grande segredo de um negócio é você também saber contratar bem. E você também começa a estruturar processos. Hoje eu tenho liberdade, por exemplo, estar aqui, né, praticamente véspera de Natal. Então, assim, você me conhece há bastante tempo. Onde que você imaginou que na semana do Natal eu estaria aqui, por exemplo? Antes eu estava ali, barriga no balcão mesmo. Então, isso hoje eu devo a 2 fatores super importantes: pessoas e processos. Hoje eu tenho uma equipe que me dá esse respaldo, me dá consegue ali ficar na retaguarda para mim poder estar aqui. E eu também estruturei processos que eu confio plenamente que estão sendo executados. Quer dizer que eu não tenho problemas? De forma nenhuma. Os problemas, eles continuam existindo. Mas o gestor, ele tem que estar preparado para resolver esses problemas. E a minha mentoria, eu abordo justamente isso. A sua mentoria, ela vai de encontro com mulheres empreendedoras ou, de repente, uma pessoa que queira trabalhar suas questões emocionais? Tá até no profissional, mas de repente tem questões, ainda fica muito presa, porque hoje eu vejo que é uma grande dor de boa parte das mulheres, às vezes até focaram no profissional, estão indo bem profissionalmente, mas existe aquela dor de não ter um relacionamento agradável, de não ter construído família. Hoje, a sua mentoria, ela atende também a mulheres que queiram trabalhar essa questão emocional? A minha mentoria, ela abrange tudo, porque senão, como eu falei, não tem como separar. Eu não tenho como, de repente, ensinar processos para uma mulher, para ela aplicar isso dentro do negócio dela. Eu não tenho como explicar e ensinar ferramentas de marketing se eu também não trabalhar essa parte emocional dela. Porque ela não consegue
ela vai se sentir frustrada como mãe, ela se sente frustrada como esposa, muitas vezes ela tem um relacionamento péssimo com a família. Então, na mentoria eu abordo todos esses pilares. Porém, agora em 2022, eu vou trazer para a cidade treinamentos específicos para essa área mais emocional. É realmente trabalhar os soft skills, porque quando você contrata uma pessoa, isso é sério, gente, quando você contrata uma pessoa, normalmente você contrata pelas competências, né, o que a gente chama de hard skills, mas na hora de demitir ou promover essa pessoa, você acaba demitindo por comportamento, que é o que nós chamamos de soft skills. Então é super importante que a gente trabalhe e desenvolva essa parte comportamental. Excelente. Grace, você percebe que nesses projetos agora para o início do ano você já tem data marcada, já tem alguma previsão de quando começam esses projetos virem para Marabá? A minha pretensão é trazer agora no final de janeiro já um evento e em março eu quero fazer um evento voltado para mulheres. Porém, eu dependo de um profissional específico para ele estar vindo comigo. Então, a gente está terminando de alinhar a agenda para saber se dá certo. Então, fechando essa agenda dele, aí sim a gente pode afirmar com certeza uma data. Mas 2022, eu quero trazer para Marabá realmente autodesenvolvimento e inteligência emocional para as mulheres, não só na vida delas, mas nos negócios também. E para quem está te acompanhando hoje, via rede social, você já faz esse trabalho? Sim, já faço bastante. Eu falo muito sobre a parte espiritual, que eu acho que é uma coisa que nós temos que fortalecer, né? O ser humano, ele é muito complexo. Nós não podemos achar que nós somos e podemos ser reduzidos a somente uma área da nossa vida. De repente, eu começo a me enxergar só como mãe. Se eu fortaleço demais a minha pessoa como mãe, óbvio que eu vou me sentir uma excelente mãe, mas eu vou deixar a desejar nas outras áreas e isso vai fazer com que eu fique frustrada. Então, é trabalhar todo esse desenvolvimento para que a gente consiga realmente ter um resultado. E é interessante falar dessa questão espiritual. Por que eu falo isso? Às vezes é muito comum você se encontrar espiritualmente e você ser uma pessoa, uma mulher de oração, já que a gente estamos falando tanto de mulheres, né? E aí você começa a ser essa mulher de oração e aí você ora, pedindo bênçãos a Deus. Deus te abençoa, só que os resultados não vêm até você. E aí é a mesma coisa de você plantar uma árvore, né? Na verdade, esperar que uma árvore cresça sem ter plantado a semente, porque precisa da ação, né? Esse agir. E aí, quando a Grace fala de mentorias, vale muito para essa questão espiritual, porque às vezes a pessoa já está ali toda nutrida espiritualmente, só que falta esse agir, e aí tá nas nossas emoções, tá em trabalhar esses comportamentos e que tem todo um aval de ter essa mentoria. O que acontece? Trabalhar só o espiritual não é o suficiente, né? Muitas vezes as pessoas acham, e eu aqui não quero tirar de forma nenhuma aqui, tirar Deus do lugar dele. Mas o nosso principal campo de batalha é a mente. Então, quando nós estamos fortalecidos no espiritual, nós temos mais perseverança em continuar. Isso não quer dizer que os problemas não venham, né? Quantas pessoas às vezes você não conhece que é fortalecida espiritualmente, mas está com o casamento destruído, está com o negócio destruído. Por quê? Porque ela focou tanto no espiritual, mas ela esqueceu das outras áreas. Então é preciso um trabalho também na nossa mente, porque como eu falei, né, o ser humano ele aprende por repetição. Então quando você vê esse tipo de fratura, esse tipo de ferida emocional, muito provavelmente isso já está mais enraizado. E é um processo. E, gente, assim, não vai ser com um curso, não vai ser também com uma mentoria que você vai resolver todos os seus problemas. Isso é realmente um processo, então você tem que seguir o processo e continuar se qualificando sempre. Na minha esteira, o que eu estou preparando é justamente isso. Eu estou preparando uma esteira onde as pessoas vão poder se qualificar realmente. Não ali, vou ali, bebo aquela água e mato a minha sede. Mas eu tenho essa esteira em que vai poder proporcionar esse contato mais próximo com o autodesenvolvimento. Grace, deixa eu te perguntar, há uma pessoa que vem de uma família que não teve esse contexto emocional, né? Não teve essa base emocional e, na verdade, foi criada dentro de uma disfunção emocional. Você acha que é possível essa pessoa ressignificar para que ela venha a ter uma família emocionalmente saudável?
Totalmente. O que importa é a decisão, mas a decisão sozinha ela não basta, você tem que agir. Então você realmente precisa fazer o que tem que ser feito e muitas vezes é doloroso. Você não precisa de repente romper com essa família de forma nenhuma, eu não prego isso de jeito nenhum, mas você precisa entender o que é que de repente não faz mais sentido para você e você precisa ressignificar na sua vida. É uma construção de novos hábitos. Então imagine só, imagine que você viu ali, sei lá, o seu pai bebendo a vida inteira. Então quantos filhos às vezes não criticam o pai que bebe e depois começam a beber também. Então é você realmente entender que aquilo ali não te traz nenhum benefício e você construir um novo hábito. É preciso uma jornada de autoconhecimento, como eu falei, é uma repetição. Nós aprendemos, como eu falei, ou por repetição ou por forte impacto emocional. Quantas pessoas às vezes não precisam descobrir que tem um câncer para poder parar de fumar? Então é um forte impacto emocional. Então ou eu aprendo por repetição ou por forte impacto emocional. Então o treinamento ele te traz isso. O treinamento e os treinamentos que eu desenvolvi, eles também trabalham as duas coisas. Eles trabalham tanto a repetição quanto o impacto emocional, porque nós temos ferramentas de alto impacto emocional. Do último treinamento que eu fiz mesmo, por exemplo, eu ainda estou com algumas marcas no meu corpo, porque assim, realmente foi muito forte. Então assim, a emoção ela se aloja na carne. Então em alguns momentos a adrenalina subiu muito e eu própria cheguei a me apertar de tal forma, né, porque você precisa estar com essa adrenalina alta, que eu tô com um roxinho aqui no braço. E tá tudo bem, mas forte impacto emocional, é assim que você consegue virar a chave. Excelente. Grace, essas mulheres que têm tido muito, por exemplo, é muito comum às vezes uma mulher que ouve abandono, às vezes o abandono paterno. E hoje na fase adulta você percebe que ela tem trazido esse para ela, com relacionamentos que não dão certo, sempre frustrada em relação ao parceiro. Você percebe que de fato isso é uma crença que de fato traz para ela novamente essa repetição de padrão? Olha, eu poderia afirmar que a raiz de todo mal ela está na rejeição. Então, muitas vezes essa rejeição ela não precisa ter acontecido, tá? Imagine só, você tem uma criança, a criança ela não tem o discernimento que um adulto tem. Então pode ser que ela viva ali uma situação em que ela ache, né? Ela só acha que ela teve esse abandono, né? Ou que o pai, ou que a mãe. E aí ela traz essa crença de abandono, ela traz essa rejeição. E eu falo isso com autoridade, gente, porque eu já passei por isso. Então não necessariamente você precisa ter sido abandonada literalmente para você sentir essa rejeição e esse abandono. Então assim, eu tive uma situação na minha vida, é uma situação que assim, contando, é algo muito corriqueiro, mas o significado que eu dei para aquilo ali quando eu tinha 8 anos de idade foi que eu estava me sentindo abandonada e não amada. E isso refletiu na minha vida não através de relacionamento abusivo, porque eu sempre tive um bom relacionamento com meu esposo, mas em outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa altamente competitiva. Então, quando você é uma pessoa extremamente competitiva, isso é muito claro que é um problema de autoestima. E a autoestima, ela está totalmente ligada à rejeição. Então, quantas mulheres, às vezes, não se colocam em situações em que elas não são valorizadas como deveriam, porque ela tem a autoestima ruim. É uma coisa que eu também trabalho bastante no meu Instagram, essa questão da autoestima da mulher, né? Que você precisa se amar. A pessoa que realmente tem que acreditar em você, a pessoa que tem que fazer tudo por você, essa pessoa, em primeiro lugar, é você mesmo. Você não tem que esperar isso de mais ninguém. A primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você. E quando você repassa para o outro, às vezes para o parceiro, essa necessidade, acaba que você sufoca essa pessoa e a pessoa nunca vai suprir essa sua necessidade emocional. E isso acaba acarretando em problemas conjugais também. Olha só, isso aí é uma coisa que você tem que pensar bastante, né? Quantas vezes você não pensa que a sua empresa está com um problema e muitas vezes o problema é você? Por quê? Porque muitas vezes é o teu comportamento que está provocando alguma coisa. A mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes o nosso parceiro tem comportamentos que é em decorrência de algo que nós estamos fazendo. Porque imagine só, quando eu tenho determinados sentimentos, imagine que hoje eu acorde e eu começo a dizer assim pra mim, eu começo a sentir, nossa, hoje eu tô depressiva, hoje eu não tô bem. Então é um sentimento que tá dentro de mim. Só que se eu começo a verbalizar isso, eu começo a pensar nisso, eu começo a ter comportamentos de quem tá depressivo. Eu não vou levantar da cama, eu não vou me arrumar, eu não vou fazer uma maquiagem, eu não vou trocar de roupa. E isso tudo vai começar a refletir nas minhas ações. Então olha que engraçado isso. Um sentimentozinho simples que a gente acha que não tem domínio nenhum sobre nós, quando nós percebemos, ele já tomou conta completamente da nossa vida, né, das nossas ações. E isso, se você não tiver uma autogestão, uma autoliderança, que é uma coisa que eu também trabalho, esse treinamento que eu quero trazer agora em janeiro é justamente sobre isso, né, sobre você aprender a se liderar, porque para você liderar alguém, você precisa aprender a se liderar.
E não só você, mas também as suas emoções. Excelente. Olha só, gente, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com mais. Vocês já perceberam que hoje o programa está super rico, tem muito conteúdo e após o comercial nós voltamos com mais para você. Não perca, viu?